certo. Perfeito. Pegando um gancho um pouco na parte, mudando bastante de assunto, na verdade, e pegando um gancho na parte de segurança alimentar, né, de soberania alimentar, queria que você falasse um pouco sobre o ecossocialismo, né? A Ah, gente sim. já estamos caminhando para o fim da live, né, claro, mas eu acho importante falar sobre isso, né? Teve uma entrevista recentemente no Opera Mundi com o Kohei Saito, né? Ele que fez o O ecossocialismo de Marx ecossocialismo de Karl Marx. e Karl Marx, exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade desse ecossocialismo, né? Nessa entrevista ele fala que é o horizonte da luta anticapitalista, a gente está cada vez mais próximo, né, de um colapso ambiental, né, caminhando a passos largos, mas muita gente ainda vê, né, não sei se numa visão de certa forma meio ortodoxa, né, de que o ecossocialismo não interessa, de que o próprio marxismo ele já abrange, né, claro que Marx como É ele, ecológico por natureza, né? exato, exatamente. Enfim, ó, esse livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, eu achei engraçado. Eu não cheguei a ver, mas eu vi um debate, não cheguei a acompanhar de perto, mas eu vi um debate de gente que falou assim: como assim? Que anacronismo é esse falar de ecossocialismo de Karl Marx, né? Primeiramente, se você ler o livro, você vai ver que não é bem assim, né? Que o Correio Saito está falando que o Marx estava falando de ecossocialismo, né? Para quem não sabe, o ecossocialismo ele é um movimento que tem ali a partir dos anos 70, que a gente tem a pauta ambiental muito em voga no mundo, né? Eu acho que independente uma pauta ecológica, independente que não tenha muito linkada ali com a luta de classes. E inicialmente, eu mesmo não sou trotskista, mas inicialmente trotskistas, né, começaram ali a pensar essa pauta mais ecológica também, juntando o verde e o vermelho, né, socialista aí, mas para pensar numa sociedade, transição energética, e ali começa a primeira geração de ecossocialistas. E hoje nem todo ecossocialista é trotskista, né? E vice-versa, nem todo trotskista é ecossocialista. E o ecossocialismo é uma forma, né, de a gente pensar que é o ecossocialismo ou barbárie, porque a gente está chegando a um ponto que realmente é de ruptura, né, metabólica com o planeta. Nós estamos chegando a uma situação que a gente precisa, de fato, pensar, né, o que fazer para poder também fazer com que algumas questões que dentro da nossa sociabilidade chegue a outras pessoas do planeta, que, por exemplo, tem pessoas do planeta que precisariam ter um incremento de consumo atualmente para poder criar condições dignas dessas pessoas viverem o mais dignamente possível. Mas não é só pensando no aumento do consumo, né, que a gente vai resolver aí, o problema, porque o problema são os bilionários, né? Se a gente parar para pensar, esse 1% aí, eles inclusive são responsáveis por boa parte da nossa poluição. Se a gente soltasse as guilhotinas por aí e aumentasse o consumo na periferia do capitalismo, por exemplo, de forma substancial, a garantir acessibilidade para as pessoas, sem ainda pensar a transição de matriz energética e outras questões, a gente ainda estaria próximo das metas de emissão de carbono que a gente precisa para poder controlar a temperatura e todas as mudanças climáticas que vão acontecer e são decorrentes disso. E o que mais acontece também é que, se a gente parar para pensar, né, todas as consequências que a gente tem dos nossos problemas climáticos, elas também recaem sobre questões que são de racismo, né? Então a gente vê que os povos originários, né, nós estamos vendo aí a situação dos Yanomis, por exemplo, agora, né, que com descaso o STF deu 5 dias para o Bolsonaro responder sobre isso. Não acredito muito nas instituições quando o STF fala qualquer coisa, porque Bolsonaro faz o que quer, né, da vida dele e da nossa. Mas todos os problemas que a gente tem oriundos de mudanças climáticas, eles vão recair mais sobre povos originários, sobre pessoas pretas. Então a gente também vê de como que o racismo, né, ele é tão estruturante na própria reprodução do sistema capitalista, e de como que até a pauta ecológica, se a gente parar para pensar, ela vai recair sobre, né, essas pessoas, né, sobre pessoas aí que estão que sofrem, né, racismo continuamente na nossa sociedade.
Enfim, então o ecossocialismo, né, ele é um movimento que a gente pensa a partir daí do materialismo histórico dialético, lembrando que Marx não deixou uma Bíblia, né? O Marx ele deixou um método, ele e Engels, na verdade, e que esse método ele é constante, ele é vivo, e não tem como a gente pensar aí uma concepção de marxismo na nossa sociedade atual que não seja, né, ecológica, mas que também não seja, que seja também pró-LGBT, feminista, né, junto com as pessoas negras e dos povos originários, junto com pessoas com e sem deficiência. Então a gente vai começar a perceber da dimensão de como que isso funciona, né? E aí, por exemplo, eu comecei lá no início da minha fala falando sobre Palestina, porque se a gente não tiver solidariedade com povos que estão aí sofrendo as consequências mais nefastas e talvez explícitas, né, de um colonialismo, também não tem como não ter essa solidariedade aí com os palestinos numa perspectiva ecossocialista. Então, eu acho que é interessante quando a gente começa a ver como que uma concepção materialista, né, atual para a gente transformar a sociedade perpassa por tudo e não deixaria também de perpassar pela própria sobrevivência da gente nesse planeta que a gente está aí destruindo, e talvez eles já estejam com um grande plano de fuga para fugir aí numa piroca espacial, né, igual o Bezos estava tentando. Então é isso, eu acho que numa distopia não muito longe, eu imagino eles largando tudo para cá, tudo aqui, e colonizar e fazer uma terrificação aí de um outro planeta habitável quando a gente tiver aí velocidade de dobra disponível. É isso. E a gente que se exploda, né?